nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, em nós um novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, em nós um novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana,
Queridos irmãos, boa noite. Estamos mais uma vez estudando a palavra do Senhor na carta que escreveu o apóstolo Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, e nós estamos no capítulo 2. Eu vou fazer a leitura dos 10 primeiros versículos e depois nós vamos meditar nesta palavra maravilhosa do Senhor para a nossa edificação. Capítulo 2, versículos de 1 a 10, quem tiver Bíblia pode acompanhar na sua própria Bíblia. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Oremos. Pai Celestial, agradecemos-te pela Tua palavra. Queremos meditar nela para a nossa vida espiritual ser transformada, melhorada, acrescida da Tua graça, e para que possamos testemunhar desse maravilhoso Deus e deste maravilhoso Senhor Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, para que ela seja clara aos nossos corações e às nossas mentes, e sejamos praticantes desta palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, é muito bom novamente podermos pensar nesta carta do apóstolo Pedro. Ele escreve aos crentes da Ásia Menor, incluindo o norte da região da Ásia Menor, onde o apóstolo Paulo já havia pregado o evangelho, na região da Galácia e em outras regiões ali próximas, as quais não foram visitadas pelo apóstolo Paulo na sua primeira viagem, e depois nenhuma outra, porque ele não voltou mais naquela região. Então, os crentes que estavam ali eram judeus e eram gentios. Ele está escrevendo para judeus e gentios. Ele escreve de uma maneira especial, falando para judeus e falando também para gentios. E ele chama esses crentes de forasteiros, porque na verdade esses crentes estão fora de seus países de origem. Eles são verdadeiramente forasteiros e estão em meio a perseguições. Pedro está escrevendo no tempo em que Nero, imperador romano,
começou a perseguição maciça contra os cristãos. E o Senado romano votou uma lei que determinava que os cristãos eram criminosos. Ser cristão era equivalente a ser um criminoso. Portanto, eles eram perseguidos. E isso fez com que muitos deles saíssem de Roma e saíssem de outras cidades onde a perseguição era intensa e fossem para outras regiões onde eles começavam uma nova vida como cristãos. A mensagem principal da carta de Pedro é que o Evangelho produz transformação no caráter do crente. O Evangelho produz transformação no caráter do crente. Produz, primeiro, santidade moral. Se o Evangelho de Jesus não produz santidade moral, se ele não muda os meus costumes, minhas práticas, minhas alterações de conduta, se ele não muda os meus desejos pecaminosos, então não é ação do Evangelho de Jesus Cristo e nós possivelmente ainda não conhecemos esse Evangelho. Não dá para dizer que somos crentes e continuamos na prática das imoralidades que nós praticávamos antes de ser crentes. E não estou falando de imoralidades grosseiras, não. Estou falando de coisas até simples, como o modo de comerciar, o modo de tratar a esposa, o modo de tratar os filhos, o modo de tratar o marido, os empregados, né? Como realizar transações comerciais, como ser honesto no pagamento de impostos. Isso há muito além das imoralidades sexuais, das imoralidades no comer, no beber, né? Na gula, no vício do alcoolismo, na prostituição, na lascívia, na pornografia. Então, a santidade moral é uma evidência clara de que Jesus Cristo e o seu Evangelho entraram na nossa vida. O Evangelho produz transformação no caráter do crente, santidade moral. Também produz relacionamentos de amor. Paulo fala disso nas suas cartas e Pedro, nesta carta, afirma de uma maneira muito intensa e solicita aos crentes de uma maneira muito intensa que nos amemos uns aos outros com amor fraternal. Ele chega a usar a expressão que nos amemos ardentemente uns aos outros. Isso significa aquela disposição sacrificial de até mesmo dar a vida pela outra pessoa. Irmãos, como os cristãos primitivos faziam isso. Nós sabemos de histórias de crentes idosos que iam para a fogueira ou que iam para ser jogados para os leões nas arenas romanas e apareciam jovens cheios de vida, cristãos, e se ofereciam para ficar no lugar daqueles idosos. É uma coisa impressionante, chegando a ponto de gerar comentários conforme os historiadores narram como se amam esses cristãos. Nós hoje poderíamos mudar o verbo, né? Como se amassam esses cristãos. Nós temos uma dificuldade muito grande de manifestar amor ao próximo. A nossa tônica hoje tem sido cada um por si e Deus por todos. Mas essa tônica não é cristã. A tônica cristã é de levar as cargas uns dos outros, manifestar amor uns para com os outros. Também é mensagem principal do Evangelho. O Evangelho produz transformação também na nossa vida comum, produzindo alegria constante. Alegria constante é aquela alegria que não depende das circunstâncias nas quais eu estou vivendo. Eu não preciso ter tudo bem na minha vida para estar alegre. A minha alegria vem do fato de Deus estar comigo em todo o tempo, sem abrir mão de estar comigo em lugar algum. Deus está presente na nossa vida constantemente pelo Espírito Santo e nos auxilia, nos ajuda, nos orienta, nos conduz na sua verdade. Nós podemos ter certeza que Ele está habitando em nós pelo Espírito Santo. E isso pode nos trazer alegria constante. As circunstâncias da vida podem trazer sofrimento, as circunstâncias da vida podem trazer muitas dores,
As circunstâncias da vida podem trazer tristezas, mas o crente está alegre porque ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas e nada foge ao controle de Deus. Deus é soberano e podemos repetir com convicção: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. O Evangelho produz transformação também, porque produz perseverança no sofrimento. É uma transformação muito intensa esta, que Tiago prega e Pedro também prega, né? Tiago diz: tende grande gozo, meus irmãos, quando passardes por provações, sabendo que a provação da vossa fé gera a perseverança, e a perseverança a esperança. Então, o crente persevera ante o sofrimento. Quando vem o sofrimento, ao invés dele maldizer, dele questionar, dele perguntar por que eu estou sofrendo, será que Deus esqueceu de mim? Ele se alegra, porque Deus está provando a sua fé, e quando ele passar pela provação e for aprovado nesta passagem, ele terá a sua fé aumentada, a sua capacidade espiritual renovada, e ele terá renovada também a sua esperança. Então, o Evangelho produz transformação no caráter do crente: santidade, relacionamentos de amor, alegria constante e perseverança no sofrimento, e, finalmente, o Evangelho produz esperança gloriosa. Há uma pátria celestial. Este mundo é um mundo temporário para nós, passageiro. Nós não vamos viver aqui para sempre. Como aqueles crentes a quem Pedro dirigiu a sua carta, nós também somos forasteiros. Eu fico entristecido quando eu vejo crentes lidando com esta realidade que nós estamos nela, como se ela fosse durar para sempre. Constroem casas que são palacetes, compram fazendas e mais fazendas, investem dinheiro na poupança, nisso ou naquilo, correm atrás do dinheiro para enriquecer, para ter bastante, para não ter falta, colocam a segurança nos bens materiais. Isso, meu caro, vai durar no máximo até os 70, 75, 80 anos. Depois você não leva nada daqui e deixa às vezes problemas para sua família. Nós precisamos investir, aprender a investir em tesouros do céu. É isso que Pedro está ensinando aqui. Há uma esperança gloriosa. E Jesus ensinou no Sermão do Monte que nós precisamos aprender a juntar tesouros no céu, onde a prata, a traça e a ferrugem não consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Por quê? Porque são tesouros espirituais e são galardões eternos que nós receberemos ali. Você tem esperança dessa pátria celestial? Essa mensagem do Evangelho é a mensagem principal de Pedro. Mas outra mensagem que é muito importante na carta de Pedro é que o Evangelho é manifestação da graça de Deus para com o pecador em Cristo. Pedro faz questão de afirmar, especialmente aos gentios, especialmente aos judeus que se converteram, que o fato deles se tornarem novas criaturas, é a obra exclusiva da graça de Deus. Ninguém por ser filho de Abraão, ninguém por ser religioso, ninguém por obedecer à lei, ninguém por fazer obras de caridade, ninguém por ser de nobre estirpe, pode receber o Evangelho de Cristo sem a ação do sacrifício redentor. O Evangelho de Cristo é o sacrifício redentor. O Evangelho de Cristo é a boa notícia de que a morte de Jesus nos purifica de todo pecado, e a sua vida eterna, a sua vida ressurreta, nos garante vida imortal permanente no céu. E isto é manifestação graciosa de Deus, ou seja, Deus nos chama para esta bênção, não é porque nós merecemos, pelo contrário, conforme Paulo ensina aos Efésios, nós fomos vivificados quando estávamos
mortos nos nossos delitos e pecados. Em outro tempo que nós andávamos nessa situação, nós éramos filhos da desobediência, filhos da ira, e por natureza éramos governados por Satanás. O apóstolo Paulo nos ensina que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, quando nós ainda estávamos mortos, pela graça nos salvou em Cristo Jesus. Precisamos ter consciência desta graça, desse favor imerecido, desta situação em que Deus nos dá aquilo que nós não merecemos, e é pela graça que nós recebemos. Mas também nós precisamos entender que uma outra mensagem importante desta carta é que todos os que experimentaram a bondade do Senhor em Jesus Cristo manifestam nova vida. Se você é nova criatura, se você creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você tem uma nova vida. Há uma nova vida em você, uma nova vida que se manifesta de uma maneira maravilhosa, muda o seu comportamento, muda o seu caráter. Nós vimos aqui que transforma o seu comportamento para um comportamento de santidade moral, transforma os seus relacionamentos em relacionamentos de amor, transforma a sua tristeza em alegria constante, independente das circunstâncias, transforma a sua visão do sofrimento e você passa a perseverar com alegria no sofrimento, tendo gozo em passar pelas provações, porque ela traz um benefício maravilhoso, que é uma esperança renovada da pátria celestial, uma certeza de que seremos habitantes da Jerusalém celestial e que o Senhor Jesus Cristo retornará em glória para nos levar para a nova Jerusalém. Nós vamos ficar por aqui, nós nem começamos o texto de hoje, mas vamos ficar por aqui nesta noite. Na semana vindoura nós estaremos terminando o estudo deste texto, capítulo 2, de 1 a 10 de 1 Pedro. Que Deus abençoe a sua vida, que você preste atenção naquilo que o Evangelho quer fazer na sua vida e que você dê lugar ao Espírito Santo para operar aquilo que o Evangelho foi dado a você, entregue a você por Cristo Jesus, para operar na sua vida. Transformação de caráter, transformação de relacionamentos, transformação de alegria, transformação de perseverança no sofrimento e esperança gloriosa de uma redenção que nos levará eternamente para o céu. Obra exclusiva da graça de Deus e para todos aqueles que experimentaram essa graça foi reservada uma nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram todas novas. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Passo só uma vez, mas sempre cuidar, ele continua a ser bom, ele continua a ser Deus, ele continua a ser bom, ele continua a ser Deus. Então chega de viver, muito se aprender, e a gente chegar, o que não se pode ver, chega ao fim da gente, e até o fim não de Deus, mas sem dúvida, mas sem dúvida.